Olá pessoal, bem-vindo ao Incast, o podcast da Incentivar, disponível em todas as plataformas, nas nossas redes sociais. E marcando os 5 anos da Incentivar, a gente começa essa nova fase da empresa com o Incast. A gente está bastante contente, orgulhosos dessa nova fase. E hoje a gente vai começar entrevistando o Thiago Abate, amigo, executivo, ciclista. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esses temas, né? Mercado, carreira e também a sua vida em cima das duas rodas na bike. Bem-vindo, Thiago. Obrigado pela presença. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado a você, Rodolfo. É um prazer estar com você hoje. Boa. Para começar, queria que você me contasse quem é o Thiago, o executivo Thiago. Se apresenta para a gente aí, por favor. Ok. Bom, a minha carreira começa muito cedo, desde os 14 anos. Eu entrei na área, digamos assim, técnica, né? A área de engenharia, mecânica. E em algum momento eu tinha um hobby de informática, PC. E aí eu migrei para essa área e fui trabalhar no universo online justamente quando a internet começou lá em 96, para essa época aí que estava tudo aflorando nesse mercado. E como era um hobby, era um prazer fazer tudo isso aí, e aí eu fui me aprofundando nesse assunto e fui adquirindo esse conhecimento. Em algum momento eu entrei no mercado do varejo, né, precisamente na Accenture, que é uma grande consultoria de mercado. A gente atendia o Carrefour, um dos maiores varejistas do Brasil na época, ainda é. E foi aí que despontou minha carreira no varejo. A gente tinha ali uma série de desafios para melhorar a qualidade do serviço do Carrefour. E foi aí que foi um dos meus maiores desafios profissionais, né? O crescimento profissional foi extremamente forte nesse momento, e foi aí que despontou minha carreira no varejo, né? Aí dali, em seguida, eu fui galgando novos varejistas, né? Anos passavam, mudava de varejista, ia para outro, conquistava novos terrenos e aprendi muito nesse momento aí. Legal. Eu te conheci numa época que você estava no Pão de Açúcar, a época que a gente acabou se encontrando. E você estava nessa época entrando para uma área mais de controle de dados, informação do time de tecnologia ou a gestão do time de tecnologia. Como é que era essa gestão de um time tão grande, né? A gente está falando aqui do maior varejista do Brasil, ou um dos maiores. Como é que era a gestão desse time? Você não era o desenvolvedor, você estava ali realmente tocando os projetos, gerenciando os projetos e os times. Como é que era, até ali não era um início de carreira, mas era um momento entre o meio e o início da sua carreira executiva. Como é que foi isso lá? Uma das maiores conquistas que eu tive nessa área, né? Eu, obviamente, trabalhava na área de TI, né? E a gente, naquele momento, estava usando dados para trazer resultado para a empresa, né? A gente tinha ali um produto que a gente adquiriu do mercado de TI e a gente precisava melhorar ele. E ele utilizava dados para identificar qual que era o melhor preço para o meu cliente. Tá. Então a gente fazia uma pesquisa de preço, a gente olhava a concorrência, olhava quem era o nosso cliente, em que região ele estava. Tudo isso são dados, uma quantidade absurda de dados. E ali tinha uma inteligência por trás para identificar qual era o melhor preço para o meu cliente. Uhum. E isso a gente tinha que lidar com um grande time mesmo, né? A gente tinha um time local, a gente tinha um time fora do Brasil, a gente tinha um time do terceiro, do fornecedor terceiro, que também era fora do Brasil. E isso fez com que a gente integrasse todo um time para encontrar a melhor solução para aquele momento, né? O desafio é imenso, né? Porque você precisa trabalhar a cultura de cada lugar, né? Não só
de outros países, mas do Brasil inteiro, né? Cada estado tem uma cultura diferente, tem um comportamento diferente de mercadológico. Então, assim, foi um aprendizado enorme. A gente conseguiu sair do outro lado. Naquele momento, o Grupo Pão de Açúcar era líder, né? Ele era o maior empregador do Brasil, né? Então, a gente tinha uma responsabilidade muito grande em trazer um melhor resultado para a empresa. Legal. Você citou o tamanho, né, ou a quantidade de dados. E sendo varejo lá na ponta, eu imagino que também não só a quantidade, como a velocidade necessária para processar, entregar e chegar na ponta com a tomada de decisão, seja ele da loja no local, né, a loja do Pão de Açúcar, ou da administração da gestão, que, se eu não me engano, ficava aqui em São Paulo. Uhum. É mais ou menos assim, né? Velocidade enlouquecedora. E aí, trazendo mais para o universo aqui da Incentivar, vocês tinham, além dessa ferramenta, outras que ajudavam ou indicavam caminhos para essas tomadas de decisão, para chegar com o melhor preço na ponta? Como é Sim, que é? o varejo ele tem uma série de ferramentas por trás para apoiar, né, nessa tomada de decisão. Mas são várias ferramentas, são uma quantidade enorme de ferramentas. Então, sim, e assim, até voltando um pouquinho no começo da sua pergunta, o varejo, tanto antes como hoje, é um dos mercados mais concorridos que existem em termos de mudança de estratégia. Porque o mercado sempre está pedindo coisas novas, muda uma lei, muda uma estratégia, o concorrente faz algo diferente. Então, o varejo tem que correr atrás disso de uma forma muito rápida, tem que dar a solução rápida. Então, não tem tempo para vacilar, para pensar, tem que ser meio que blockbuster o negócio. Chega e já muda e já executa. Informação na palma da mão do gestor tem ali. Que estar ali na mão. Ah, legal. E aí, trazendo mais para os dias de hoje, depois do Grupo Pão de Açúcar, qual que foi a sua experiência? E conta um pouquinho com essa ótica que a gente estava falando agora, de dados, tomada de decisão e a velocidade e a quantidade desse universo. Então, depois do Grupo Pão de Açúcar, eu estive na Via Varejo, que era um braço do Grupo Pão de Açúcar. Eu fui depois para a RD Saúde, que é na área de remédios, de medicamentos. E hoje saúde, né, é um provedor de saúde. Sempre na área de tecnologia. Também. Sempre na área de tecnologia. E assim, a área de tecnologia, é bom que deixa bem claro, assim, em qualquer empresa, você tem várias áreas de tecnologia. Você tem uma área de infraestrutura, você tem uma área de arquitetura de dados e você tem uma área que cuida do core da empresa, que cuida do business da empresa. Então, aquela área que cuida do negócio. Então, o gestor de TI que cuida dessa área de negócio, ele tem que entender do negócio. Então, ele respira o negócio da empresa. Então, pensa numa pessoa do comercial, ele é um braço do comercial, porque o cara do comercial, olha, eu preciso que esse sistema me entregue tal solução. Então, eu preciso entender o que o mercado está esperando e o que eu preciso desenvolver em termos de sistemas para que apoie a empresa a ter o produto que ela precisa. Então, eu sempre cuidei dessa área da TI. Eu não entrei numa área que é mais padrão de mercado, que serve em qualquer lugar. Né? Então, por exemplo, você tem um sistema de RH, ele é igual em praticamente todas as empresas. Mas um sistema que atende o business da empresa, esse cara de TI tem que entender do negócio da empresa. Então, ele tem que respirar e sofrer junto com a empresa todas as mudanças e fazer com que isso aconteça junto. Entendi. Bom, super legal, porque a Incentivar é uma dessas ferramentas, né, para a administração da empresa, para a tomada de decisão. E fazendo um gancho com a minha próxima pergunta, lá na sua experiência na RD, vamos pegar a RD agora que é mais recente,
Como é que é? Qual que são os desafios de uma empresa como a RD ou como qualquer outra na gestão dos dados, no tratamento dessa informação? Deve ser super complexo, né? Deve ser assim, várias fontes, várias entradas de dados e você precisa de um output. Como é que é isso numa escala droga raia, com milhares de lojas pelo Brasil? É uma boa pergunta, porque para você ter respostas para os teus outputs, você precisa armazenar dados. Então você precisa colecionar essas informações. Essas informações não chegam do dia para a noite. Você tem que todo dia guardar o que aconteceu naquele dia. E isso custa um enorme espaço físico, né, em termos de HDs, vamos falar assim, e também dinheiro, porque isso custa muito dinheiro armazenar essa quantidade absurda de dados. E você precisa de sistemas parrudos que consigam processar aquilo numa velocidade incrível. E aí que tá, você precisa ter uma pessoa que a gente chama de arquiteto de dados, que vai te ajudar a falar, olha, essas informações eu preciso guardar, e ele vai estruturar isso da melhor forma para que eu consiga acessar aquilo de uma forma rápida. E também você precisa de uma figura que é o analista de dados. É o analítico, o cara que põe a lupa ali e fala, olha, se eu extrair essa informação dessa forma, eu vou ter a resposta que eu preciso. Porque não adianta você ter dados se você não usar esses dados para gerar as informações que você precisa, né? Então, é até comum a gente falar isso, né? Com dados você consegue construir informações. Você não consegue gerar informações sem dados. Sim. Né? Então, qual que você acha que é o maior desafio no varejo? Vamos pegar o varejo, a gente pode extrapolar para o mercado como um todo. Qual é o maior desafio em gestão de dados ou com toda essa gama de informações que a gente tem hoje? Capturar, trabalhar, ter equipe para, obviamente, fazer isso acontecer? Ou é na tomada de decisão, porque você tem tantas frentes para caminhar? Qual que é o maior desafio hoje do varejo? Eu acho que hoje na TI o maior desafio é assim, não adianta você ter uma área específica em dados. Você tem que ter pequenas células em cada área da empresa que olhe dados. Porque você tem lá uma área comercial. A área comercial vai ter um especialista ali dentro que vai saber fazer toda aquela gestão dos dados para aquela área. Você tem uma área de marketing que vai ter um cara de analista de dados. Você vai ter um cara de logística que analisa dados. Então, não adianta você ter uma área, porque senão ela fica refém de todo mundo. Você tem que ter pessoas exclusivas para analisar dados em cada área da empresa. Eu acho que a gente pode fazer uma analogia aqui com como era a área de tecnologia antigamente, né? 10, 15 anos atrás. A gente falava assim, as empresas não têm uma área de tecnologia. Tudo é tecnologia. E hoje em dia é mais ou menos isso com a área de dados. Exato. Não é uma área de dados. Todo mundo precisa entender como interpretar dados e trabalhar isso no dia a dia. Né? Perfeito. E assim, a gente tem que seguir esses dados. As informações geradas através desses dados, a gente tem que seguir elas. Não adianta a gente só ter elas. Eu já vi muito disso acontecer. Por exemplo, às vezes eu tinha uma estratégia que analisava um conjunto de dados. E dentro daquele conjunto, vamos pensar em 10 produtos dentro desse conjunto. Eu precisava tomar uma ação para os 10. Os dados ali, com as informações que eu consegui, eu tinha que tomar uma ação para os 10. Mas a área de, por exemplo, a área de comercial, não, eu só quis tomar ação em cima de um item. Os outros ela achou que não seria interessante. Ou seja, que você quebrou o que a ferramenta propôs que fosse feito. Então, assim, não adianta você ter os dados, ter as informações e ter os outputs. Se você não persegui-los, não adianta. Tá. Legal. Juntando com o ponto anterior, quando você falou que era a pessoa da visão do business dentro das áreas de tecnologia,
você provavelmente estabelecia estratégia, muitas vezes as metas, e acompanhava isso ao longo desse tempo. Como é que é para você o estabelecimento de meta para a área de tecnologia? Não é tão costumado assim no mercado, né? A gente sempre está mais atrelado com metas de vendas, metas lá da ponta. E o que são metas desafiadoras para o Thiago Abate? Como é que é estabelecer uma meta com um olhar de médio, longo prazo para uma área de TI, de desenvolvimento? A área de TI, que foi muito bem falado um pouco atrás, ela sempre foi uma área, digamos assim, auxiliar. Ela prestava um serviço para o resto da empresa. Hoje, o olhar tem que ser diferente. Hoje, a área de TI, ela caminha junto, de braço dado, com a área comercial, com a área administrativa, com todas as áreas. Todo mundo precisa de TI. Então, a tomada de decisão tem que ter junto as pessoas de TI. Principalmente quando você vai, por exemplo, adquirir um software para atender uma área da empresa, essa decisão tem que ser em conjunto com a TI, inclusive para identificar a viabilidade disso. Certo. Quando a gente vai estabelecer meta, a gente tem as metas da área em si, então a questão da gestão do time, a questão das entregas, os prazos, conseguir fazer as entregas da forma correta, chegar em resultados, né? Aqueles desafios que foram colocados trouxeram os resultados esperados, trouxeram, então a meta atingida. E também tem as metas ligadas às outras áreas da empresa. Isso também acredito eu que deveria estar junto com a TI. Então, tem uma meta de resultado em termos de venda? Tem. Então, a TI tem que estar junto nessa. Porque senão a TI não vai abraçar todo o negócio. Legal. As metas têm que ser em conjunto. Pelo menos uma parte. Legal. Bom, eu agora vou rumar para um outro lado. Enfim, nós somos grandes amigos no assunto ciclismo, né? A gente já está há anos juntos aí pedalando pelas estradas e tal. E eu sei que você é um voraz e aficionado consumidor de dados na bike, em cima da bike, né? Inclusive, muito do que eu aprendi ou do que eu uso hoje, você é uma dessas fontes que eu sempre pesquiso, sempre procuro saber. Como é que foi? Vou fazer duas perguntas em uma. Como é que para você assim, a visão de dados no seu desempenho? Eu acho que essa pergunta ela já se explica por si só. Então, como é que você consome os dados ali para melhorar no seu dia a dia em cima da bike? E qual foi a inspiração ou como é que o executivo Thiago, que sempre trabalhou desde os 14 anos com tecnologia, com informação, como é que isso te auxiliou no consumo dos aplicativos, enfim, de toda o volume de dados que a gente consome em cima da bike? Como é que é esse paralelo? Você consegue fazer? Dá para fazer sim, com certeza. A paixão pela bike, obviamente, não veio por conta de dados, né? Claro. Até porque quando a gente começou a pedalar não tinha isso, né? Não existia essas informações. A informação era na planilhinha mesmo, no papel. A gente participou de uma assessoria esportiva lá atrás, uns 15 anos lá atrás, e lá o professor anotava as coisas e ali eram os dados que a gente tinha, né? Mas aí ao longo do tempo apareceu essas ferramentas, né? E eu acho que essas ferramentas, pelo menos para mim, elas trazem uma motivação a mais, uma motivação para perseguir. Então, na medida que as ferramentas te davam informações, você observava que tinha coisas que você poderia melhorar, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um percurso de 10 quilômetros, que eu costumo fazer sempre, eu quero
medir isso ao longo do tempo e ver como que eu posso melhorar, né, esse percurso. Então a ferramenta te dava essas informações. Então você começava a te motivar a ir lá buscar o resultado. É como se fosse meta de curto prazo. Exato. Né? Você tem, poxa, eu quero buscar melhorar aqui, melhorar ali. Exatamente. Né? Você não precisa melhorar no todo de uma vez só, mas eu enxergo assim como uma meta de curto prazo. É isso aí. É isso aí. Então, assim, dentro desses aplicativos você tem uma gama de infinidade de possibilidades, né? Tanto querer ganhar de um amigo seu que está ali com o melhor tempo, você quer bater ele e quer ir lá tirar o tempo, ou de qualquer pessoa que está lá querendo ganhar aquele resultado. Né? Legal. Bom, nós dois participamos juntos de uma competição cerca de 10 anos atrás, inclusive, exatamente isso, está completando quase uma década, ou já acabamos de passar de uma década, que se chama Brasil Ride. Né? Eu, inclusive, comentei aqui num conteúdo da Incentivar que a gente produziu da dificuldade da preparação de um ciclista amador para uma prova dessa magnitude. Né? Sem entrar no jabá da Brasil Ride aqui, mas e ainda se mantendo dentro do universo de informação, de dados que a gente tem disponível, para você como ciclista amador, qual que é a comparação que a gente consegue fazer? Você citou que 15 anos atrás a gente não tinha aplicativo, não tinha essa informação, era no papelzinho ou na planilha. Qual que é a comparação entre performance? Como é que você acha que a gente consegue comparar a preparação de um atleta 10 anos atrás com a preparação de um atleta amador, profissional, hoje em dia, com a tecnologia na mão? Como é que você vê isso? Mudou completamente. Né? Naquele tempo, né, a gente era de fato muito amador. Né? Mas a gente procurou auxílio, a gente procurou profissionais. A gente tinha um treinador, a gente tinha um nutricionista. Então a gente era um amador, mas a gente foi buscar o caminho correto das coisas. E a gente fez isso muito bem. Tanto é que a gente conseguiu chegar do outro lado, a gente fez a prova, concluiu as etapas, tudo digamos assim, muito bem executado, né? E além de executar o plano que a gente teve ali, que a gente planejou, a gente também conseguiu tirar soluções de momento ali, eventualmente algum problema que a gente teve. A gente adaptou em cima do planejamento e conseguiu. Então isso também faz parte da execução, né? Você tem um desvio de rota, você consegue executar. Agora, olhando para hoje, as ferramentas que existem hoje, os dados que existem hoje, o ciclista ele tem uma possibilidade enorme de conseguir resultados de alta performance. Né? Então, se você pensar num atleta amador, ele também pode executar muito bem o trabalho dele lá, o pedal dele, tranquilamente, né, numa prova como essa, mas um atleta amador semiprofissional, vamos dizer assim, ele consegue hoje, numa assessoria específica de ciclismo, buscar um técnico que vai trazer todo um conjunto de apoio, né, baseado em dados que ele vai começar a coletar de você. Então você vai ter que obrigatoriamente todos os pedais que você fizer usar uma cinta cardíaca, usar um equipamento que vai te medir os seus resultados. Você vai ter que colocar na sua bike um medidor de potência, um medidor de cadência, uma série de informações que vai trazer para o treinador as metas que ele precisa ir buscar. Legal. Então, assim, é muito louco, porque isso é exatamente o que o mercado faz, né? Ele busca metas, busca resultados em cima de dados. Né? Esse paralelo, eu vou abrir um pequeno parênteses aqui. Esses dias eu estava... A gente está em época de Tour de France, né? Falando um pouco do Deve estar acontecendo agora, inclusive, a prova. E eu tive acesso aos dados do atual camiseta amarela, ou melhor ciclista do mundo, e a planilha de treinamentos dele.
e obviamente sempre muito apoiado nos dados dele como pessoa, né? E eu vi que o treino dele, a preparação dele para um Tour de France é 80% baseado em Z2 e 20% baseado nos picos de força. Ou seja, Z2, para quem não sabe, é o básico, né? É a base, é aquele ritmo moderado, né? Um pouquinho acima do moderado, mas sem se matar em cima da bicicleta. E aí você trouxe esse gancho, né? Mais ou menos fazendo com o paralelo do dia a dia, de um executivo, de um vendedor, de um gestor de time, 80% do tempo é de fato olhando para a base, para a construção dos grandes pilares que mantêm a coisa andando e andando bem. E aí sim você tem esses tiros de curto prazo ou numa meta específica que te trazem o resultado realmente muito melhor. Faz sentido essa comparação? Completamente, completamente. Inclusive, voltando um pouco para o mercado, né, para o mundo corporativo, uma empresa de grande porte, ela tem que buscar inovação. Uhum. Só que a quantidade de inovação que ela tem que colocar dentro dela não pode ser o Z5, o Z6. Ela tem que ficar sempre ali no Z2, ou seja, fazendo o que ela sabe fazer bem, 80%. Aqueles outros 20% é a inovação. Então ela não pode sair do que ela faz bem e tentar jogar tudo nos Zs altos, porque ela corre um risco enorme de afundar. Se ela tentar acelerar demais, certo, querer colocar muita inovação, fazer muita mudança, ela tem que fazer o que ela sabe fazer, 80%. Entendi. E jogar 20% em inovação, buscar ali um outro mercado, buscar ali um outro local para expor os produtos dela. Então, assim, é exatamente isso, né? É completamente comparável o mundo do ciclismo com o mundo corporativo. Legal. E caminhando aqui para as perguntas finais, eu tenho 3 perguntas finalistas aqui para a gente encerrar o nosso papo. Como é que o esporte auxilia tanto na sua vida pessoal quanto na profissional? Acho que gostaria de ouvir isso. Como é que você encara o dia a dia, seja na empresa, seja na família? Qual que é essa base que o esporte te dá? Eu sei que você não é só o ciclista, você é um baita corredor, um cara que gosta de nadar e até fazer outros esportes. Como é que é essa base que você tem dele? Assim, antes do lado profissional, antes do lado... A gente tem aqui a nossa casinha, né? O nosso corpo, que é a base de tudo, da nossa vida, é aquilo que você quer levar para o fim. Então, o esporte, você adquire prazer em fazê-lo logo cedo, né? Desde a época de pequeno, que você joga bola e tal. Então, você levando isso para o resto da vida, você vai ter prazer o resto da vida, em termos esportivos. Então, assim, você estando bem com a sua casinha, você vai se dar bem em qualquer lugar. Né? Você vai chegar, obviamente, o que é já sabido, a disposição, a cabeça boa, né? Chegar num ambiente onde, às vezes, está um ambiente meio caótico, você vai ali ter um oxigênio a mais para dar ali, tentar trazer a paz, buscar o equilíbrio. Então, acho que o esporte ele traz isso embutido, né? Você sabe que no final de semana você vai conseguir fazer um treino que vai oxigenar a sua mente, higienizar tudo. Então, o esporte digamos assim, a saída dos problemas, né? Onde você vai... quantas vezes aí nas minhas nadadas, nas minhas pedaladas, você, né,
faz um brainstorm da sua vida ali, daquele momento, da última semana, do último dia, e aí você consegue equalizar tudo e voltar para casa mais tranquilo, voltar para o trabalho mais tranquilo. Acredito muito nisso. Acho que isso é um dos maiores privilégios de fazer esporte. Legal. E aí, uma pergunta paralela a essa. Para você, né, como pessoa física, não executivo, quais são a sua perspectiva como líder, né, como gestor de times? Como é que o esporte, ou como é que essa base, essa casinha que você citou, como é que ela te ajuda também a lidar com pessoas no dia a dia numa empresa caótica, como é o caso das empresas de varejo? Para mim, o meu maior prazer é conseguir extrair das pessoas o melhor delas. E não estou falando assim em produtividade, tem que dar resultado. Não, a pessoa tem que estar feliz, né? Eu quero extrair a felicidade da pessoa. Porque quando a pessoa se sente útil ali, ela está trazendo, está conseguindo fazer o que ela gosta de fazer, ou fazendo porque ela precisa fazer, mas ela está fazendo com prazer. Isso é o que me mais motiva, né? Então, para chegar nesse fim, você tem que entender ali o meio, né? Tem que buscar ali com cada um, com os feedbacks, trazer a pessoa para perto, conversar, entender os problemas, o que está acontecendo no dia a dia, traçar metas para a pessoa, verificar se ela quer mesmo avançar ou também pode estar bom para ela aquele momento ali, aquela situação. Então, assim, essa gestão é um prazer enorme para mim. E o esporte, ele vai me deixar mais tranquilo para buscar isso nas pessoas, né? Para conversar com elas, para ter diálogo, para conseguir ter um clima de paz, né? E às vezes nos climas mais quentes a gente tenta também buscar ali a tranquilidade e Esse tal, equilíbrio, né? o equilíbrio. Legal. Última pergunta, bastante simbólica aqui para nós. O que é incentivar para o Thiago? O que é colocar essa palavra, esse verbo no dia a dia pessoal, em família e na empresa? Rodolfo, eu acho que o incentivar é uma palavra extremamente potente, né? Está diretamente ligado a querer viver, né? Querer chegar, querer buscar e sair de uma zona de conforto, né? Então, eu sempre vou querer chegar a um destino, a um local, porque assim essa é a nossa vida, né? A gente vive esse momento com essas pessoas que estão aqui com a gente e são elas, né? Aquelas que já viveram, e as que vão viver. Então eu tenho que estar aqui junto com vocês e gostando muito e tendo muito prazer, né? E o incentivar é exatamente isso. É eu buscar tanto para mim, né? De buscar um incentivo, um auto-incentivo, mas como ver as outras pessoas também nessa balada, né? Nessa pegada, nesse momento de vida. Então é uma palavra extremamente potente, gosto demais, acredito, acho que está bem próximo aí do que a gente busca todo dia, né? Legal. Bom, beleza, obrigado pela participação, foi um prazer bater esse papo aqui com você. A gente encerra aqui o primeiro episódio do InCast, o podcast da Incentivar. Parabéns pela jornada, parabéns pela carreira e pelo excelente ser humano que você é. Obrigado pelas palavras. Obrigado a você, Rodolfo. Valeu. É muito sucesso aí nessa vida. Olha o segredo. Piada interna, né? Piada interna. E tamo junto, né? Legal. Vamos sempre. Obrigado, Thiago. Valeu. Um abraço. Boa.